O que faz as pessoas perderem a sua fé ou serem incrédulas ou entrarem em conflitos, mesmo quando Jesus realiza milagres? E quando Jesus faz o mesmo milagre por 2 vezes? Porque ainda assim você duvida muitas vezes da palavra de Deus, da palavra que você recebeu e daquilo que ele é capaz de realizar na sua vida. Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje e é muito importante que você abra os seus ouvidos e abra o seu coração para poder recebê-la. Mas antes de te falar que palavra é essa, eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando agora, mas ainda não está inscrito aqui no Vivendo pela Vida. Então, eu vou pedir para que você faça isso agora. Se inscreva, siga o nosso perfil e seja alimentado sempre que postarmos aqui um conteúdo novo. Lembrando que também estamos nas principais plataformas de podcast. E aí você pode ouvir no seu trabalho, no carro, onde quer que você esteja. Basta procurar por Vivendo pela Vida Cast no seu aplicativo favorito e seguir o nosso perfil. Bom, o fato é que muitas pessoas, mesmo depois de presenciar milagres, de presenciar curas, de presenciar a manifestação de Deus na sua vida, às vezes mais de uma vez, mais de 3 vezes, ainda assim elas podem dar brecha para que o seu coração seja contaminado. E para que você não pense ou ache que isso só acontece com você, eu quero ler um trecho das Escrituras que relata algo que os próprios discípulos enfrentaram. E esse texto se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde nós vamos ler a partir do versículo 5, que diz o seguinte: Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: Como é pequena a sua fé! Por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolhemos? Nem dos 7 pães para os 4.000? E dos cestos grandes de sobra que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas o ensino dos fariseus e saduceus. Querido, olha só que palavra, olha só que mensagem interessante. Sim, você não está entendendo errado. Houveram 2 milagres de multiplicação de pães. O primeiro tinham 5 pães e 2 peixes, onde foram ali alimentadas 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos. E depois Jesus fez um outro milagre, onde ele pegou 7 pães e alguns peixes, onde também houve a multiplicação, e ali, como o texto diz, foram alimentadas 4.000 pessoas. E embora os seus discípulos tenham presenciado esses milagres, ainda assim eles estavam preocupados com a falta de pão naquela viagem que eles estavam fazendo, naquela travessia que eles estavam fazendo de barco. Querido, é muito importante que você entenda que muitas vezes você vai presenciar milagre de Deus. Se você já não presenciou, eu tenho certeza que você irá presenciar, porque o nosso Deus continua fazendo e operando milagres. Então, muitas vezes as pessoas veem os milagres de Deus. Muitas vezes as pessoas veem os milagres sendo repetidos. Por exemplo, às vezes um milagre de cura. Deus curou alguém de um câncer, e aí daqui a um tempo Deus cura outra pessoa do mesmo problema de câncer. Percebe? Então nós temos os sinais, nós temos a evidência, nós somos testemunhas daquilo que Deus está fazendo. Mas ainda assim, algumas pessoas vêm sobre a sua vida e começam a lançar esse fermento. O que é o fermento, meu irmão? É aquilo que descaracteriza a pureza do pão, aquilo que descaracteriza, a pureza da palavra. Então, embora você tenha observado, visto os milagres, às vezes os milagres até aconteceram com você ou com alguém da sua família, mas numa terceira situação, numa quarta, numa quinta situação, o seu coração ele pode receber um fermento. Ou seja, a sua fé ela pode ser alterada, manipulada por pessoas que vão falar: olha, ele fez sim 1, 2,
3 vezes até, mas não vai fazer mais. Os milagres foram só para aquele momento, os milagres foram só para aquela circunstância específica. Então, o que o Senhor está falando para você no dia de hoje é: tenha muito cuidado para não deixar com que a sua fé se esfrie, para não deixar com que esse fermento ele entre no seu coração e ele venha desviar a sua fé, venha desviar o seu foco de Jesus. Esse fermento muitas vezes acaba lhe tornando incrédulo, acaba lhe tornando cético em relação às coisas de Deus. E a mensagem do Senhor para você no dia de hoje é: continue crendo sim. Querido, Deus fez 2 milagres de multiplicação de pães e peixes, e ainda assim os discípulos estavam preocupados com a falta de pão. E o Senhor fala para você no dia de hoje que quem anda com o Senhor, quem está alinhado com a sua palavra, quem está convicto do seu propósito, não terá falta de pão. A tua vida não terá falta de milagres, a tua vida não terá falta da palavra de Deus, a tua vida não terá falta dos mantimentos, dos suprimentos que são necessários para que você caminhe, para que você avance. Então, creia somente em seu coração, creia na palavra de Deus. Não importa se ele fez uma vez, se ele fez duas vezes, ele pode sim fazer a terceira, ele pode fazer a quarta. Deus pode fazer ou repetir o milagre quantas vezes ele quiser, quantas vezes forem necessárias. Então, o seu papel é buscar, o seu papel é crer e principalmente proteger o seu coração para que essas palavras não venham a atingi-lo.